Oiê! Hoje eu tô numa gravação externa, que eu tô numa casa no interior de São Paulo com a minha família, então pode ser que surjam sons diferentes da natureza, mas eu espero que não atrapalhe o vídeo. E hoje o tema do vídeo é: não era pra ser ou foi autossabotagem? Eis a questão. E bom, eu trouxe uma reflexão que eu fiz em relação a esse assunto, mas eu gostaria que cada um, também tirasse as suas próprias conclusões. Então, muitas vezes, quando a gente planeja para que algo aconteça, quando a gente deseja muito e aquilo não acontece, a gente às vezes pensa, não era para ser, não era para ter acontecido, então tudo bem. E às vezes é uma forma de consolo, a gente ter esse tipo de pensamento, porque daí a gente aceita melhor. E só que tem casos que pode ser um tipo de autossabotagem, que tinha muitas chances, tinha tudo para dar certo, mas por algum motivo, a maioria das vezes inconsciente, a gente acaba sabotando aquilo que era para acontecer. Mas aí como que faz, Como que a gente consegue perceber essa diferença? Porque é algo muito sutil, Como saber se realmente era ou não era para acontecer? E aí eu trouxe um exemplo que aconteceu recentemente com a minha prima. Ela estava vindo para São Paulo de avião, só que ela estava com medo, por causa do coronavírus, essas coisas. E no dia que ela foi embarcar, ela não estava achando o documento dela para poder, embarcar. E ela procurava e não achava, pediu para minha outra prima procurar na casa dela, também não achava, então ela acabou perdendo o voo e teve que remarcar para o dia seguinte. E quando ela voltou para casa para procurar os documentos, a minha outra prima, a irmã dela, acabou encontrando na bolsa dela, então estava o tempo todo com ela, só que por algum motivo ela não encontrou. E a gente ficou, conversando, por que será que você não encontrou? O que será que aconteceu? Será que não era para você vir mesmo, E aí a gente meio que acabou falando que pode ter sido o medo que ela estava sentindo, por causa da pandemia, ter que estar no avião, ela estava com esse medo, então pode ter sido um tipo de autossabotagem, que foi o que me trouxe nessa reflexão do vídeo, de pensar como a gente faz para saber se é uma autossabotagem ou não era para ser realmente. Eu acho que em primeiro lugar a gente precisa fazer uma autoanálise, porque no fundo a gente sempre sabe o motivo por trás das coisas que motivam, as nossas ações. Só que muitas vezes a gente acaba não sendo sincero com a gente mesmo. Às vezes a gente prefere não olhar para aquele problema. Esse exemplo que eu trouxe foi algo bem simples assim, Não foi nada muito importante. Mas tem coisas na nossa vida que são, e se a gente não souber olhar para isso, pode ser que nos prejudique de alguma forma mais grave. Então, se algo acontece e a gente pensa, não era para ser, tudo bem, não era para ser mesmo, mas na verdade era uma autossabotagem, porque a gente não quis fazer essa autoanálise, para reconhecer, pode ser que essas mesmas coisas acabem se repetindo lá na frente. E o que era realmente para acontecer não vai acontecer, porque a gente não está assumindo a responsabilidade daquilo, a gente não está fazendo uma mudança interior para que aquilo, não nos prejudique mais. E aí o momento que era para ser nunca vai chegar a ser. E a gente sempre vai achar que é coisa do destino, Então, eu acho assim, tem situações que a gente se dedica, que a gente se esforça, que a gente faz tudo que está ao nosso alcance, mas tem coisas que estão fora do nosso controle e a gente realmente acaba perdendo, Acontece algo que não era realmente para acontecer, fica muito claro. Às vezes, por exemplo, a pessoa perde o voo, mas não foi por culpa dela. Às vezes ela pegou um trânsito, às vezes aconteceu algum imprevisto. Mas nesse caso, que eu citei, foi um documento que ela achou que tinha perdido, mas na verdade não tinha perdido, estava com ela. Então era algo que estava dentro do controle dela. Mas tem coisas que realmente não estão dentro do nosso controle. E eu acho que nessas situações que é mais evidente que não era para ter acontecido.
E eu costumo pensar nesses casos que é um tipo de livramento, né? Algo que a gente queria muito, mas às vezes não era o melhor pra gente naquele momento. Às vezes tem algo melhor para acontecer e se a gente faz de tudo e não dá certo, eu penso que é um livramento. Eu acredito muito nisso. Agora, quando eu faço uma autoanálise, eu percebo que é uma autossabotagem, que tipo, tinha tudo para dar certo, mas eu fiz algo ali que acabou me sabotando, eu mesma acabei me sabotando. Aí eu penso, o que eu posso fazer diferente para no futuro não cometer o mesmo erro, né? O que eu tenho que mudar na minha mente para não fazer esse tipo de autossabotagem? Então eu acredito que a autoanálise e a sinceridade consigo mesmo é fundamental para a gente perceber essa diferença. E se foi algo que realmente não era para ser, aceitar é o melhor caminho. Em nenhum dos casos a revolta, né, vai ajudar em algo. Eu sei que muitas vezes dá aquela raiva porque algo que a gente queria muito não aconteceu, mas a revolta não vai resolver, né? Só vai fazer a gente ficar preso naquela situação. Agora, se a gente percebeu que não era para ser e aceitar e deixar a vida fluir, as coisas mesmo vão se ajeitando, o que era para ser melhor vem até a gente. E se foi autossabotagem, quando a gente assume a responsabilidade, né, a gente assume o poder de fazer diferente da próxima vez e não errar da mesma forma, e aí o que era realmente para acontecer vai acontecer. Então eu acho que essa que é a sugestão que eu deixo, né, para vocês quando acontecer esse tipo de situação, fazer essas perguntas, né? Fazer essa autoanálise para conseguir resolver a situação da melhor forma possível, tanto dentro de você como fora. E eu espero que tenha ajudado esse tipo de conteúdo, que foi uma reflexão que eu fiz, né? Fiquei pensando, será que é autossabotagem ou realmente não era para acontecer? Então a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo e até lá!